E aí, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula, agora a parte 2 sobre a colonização dos espanhóis e dos ingleses aqui na América. Lembrando que a parte um foi sobre os espanhóis, agora será sobre os ingleses. Mas vamos recordar algumas informações? Para recordar a parte um, a colonização espanhola na América, vale a pena a gente perceber que a primeira parte foi dedicada ao estudo da guerra dos espanhóis contra os astecas e contra os incas, os dois maiores impérios que existiam aqui na América de povos pré-colombianos. Nós vimos que a conquista espanhola, né, ela foi realizada por dois principais expedicionários, Hernán Cortés, que conquistou, no caso, o Império Azteca, né, sendo recebido ali a sua comitiva como se fossem deuses, né, e que se utilizou ali de várias vantagens em relação aos astecas, desde vantagens ali de técnicas de guerra, como armas de fogo, né, até fazer alianças com povos vizinhos que eram inimigos dos astecas, né, o Hernán Cortés também fez. E a gente viu que a epidemia de varíola e sarampo, né, doenças europeias, que chegou nesse contexto, né, da guerra dos espanhóis contra os astecas, né, fez com que também se enfraquecesse a população indígena, já que eles não tinham tanta resistência às doenças europeias. Já a segunda expedição, a expedição de Francisco Pizarro, esse segundo aqui da imagem, né, também se aproveitou de situações, né, daquele momento histórico, como, por exemplo, a Guerra de Sucessão, que envolvia ali o Império Inca, a disputa entre dois irmãos. Pizarro foi recebido também como um deus, como Deus Viracocha, né? E se aproveitou tanto da fragilidade dos incas, quanto da questão ali dele ser confundido com um deus, tá? Para prender e matar o Atahualpa, o Inca, né? Daquele momento histórico. A segunda parte daquela aula, nós estudamos a administração da América Espanhola. E para isso, os espanhóis criaram, né, uma série de regras, um conjunto de regras chamado de Pacto Colonial. Nesse pacto colonial ficava estabelecido que as colônias aqui na América deveriam comprar produtos manufaturados da Europa e ainda vender para os espanhóis, né, aqueles produtos tropicais ou, por exemplo, os metais preciosos aqui encontrados. Lembrando que existia ainda, né, um monopólio comercial. As colônias aqui na América pertencentes à Espanha só poderiam comercializar com a Espanha. Também houve uma organização desses territórios entre vice-reinos e capitanias gerais, né? Portanto, sendo governados ali por vice-reis ou capitães gerais, né? Bem, em relação à organização social, você se lembra das informações? Olha aqui embaixo, ó. Aqui nessa pirâmide existia lá a classe social dos chapetones, os espanhóis nascidos na Espanha que representavam os interesses da coroa espanhola. Os criolhos, espanhóis nascidos na colônia e, consequentemente, ali tinham muita representação econômica na região, mas não participavam dos melhores cargos políticos, que ficavam exclusivamente com os chapetones. Mestiços, os indivíduos oriundos da miscigenação entre brancos e indígenas, tá? Posteriormente, os indígenas, que estavam ligados a duas relações de trabalho, a mita e a encomenda. Lembrando que a mita já existia anteriormente, né? Era uma forma de imposto tributado durante a existência do Império Inca. Entretanto, esse imposto era pago com serviços obrigatórios para o imperador. O que aconteceu foi que os espanhóis trocaram os serviços prestados para o império para os serviços prestados para a coroa espanhola, e que não visava de forma alguma benfeitorias para os indígenas, e apenas o trabalho forçado, né, nas minas de exploração de prata principalmente. Já a encomenda era uma forma de pagamento também pela suposta proteção dada pelos espanhóis e pela conversão ao catolicismo. Lembrando que essa conversão ela era forçada. E para finalizar, uma última classe social que existia também na América Espanhola, tá? É a classe social dos escravizados, geralmente africanos, né? E que se concentravam principalmente na região das Antilhas, aquelas ilhas da América Central. Bem, mas o tema da aula de hoje é outro. Na aula de hoje a gente vai estudar a colonização inglesa na América. E para a gente saber um pouco mais sobre essa colonização inglesa, vale a pena a gente lembrar que essa colonização inglesa na América deu origem posteriormente ao território dos Estados Unidos e parte também do Canadá. Gostaria que você observasse ali no mapa para perceber o seguinte,
que a colonização dos ingleses se deu ali na costa leste de onde hoje é os Estados Unidos, tá? E diferentemente dos espanhóis e dos portugueses que estavam interessados em explorar as terras americanas, né, e expandir a fé católica, os ingleses, eles tinham outros interesses além das riquezas, é claro. Eles buscavam também aqui na América um novo lugar para morar. Isso porque boa parte dos colonos ingleses, né, que vieram para a América, eles vieram para tentar fugir das perseguições religiosas que esses indivíduos sofriam na Inglaterra. Observe o seguinte: o anglicanismo era, naquele período histórico, lá do século XV e XVI, a religião oficial da Inglaterra. E aqueles que eram fiéis de outras igrejas cristãs, como católicos, mas principalmente os puritanos, né, um braço da igreja calvinista, esses indivíduos eles eram perseguidos e impedidos de praticar sua fé. Observando, por exemplo, essa imagem aqui embaixo, né, podemos perceber que são puritanos, pela forma mais simples, mais sóbria, né, de usar as suas roupas, geralmente em tons ali de preto e branco, serem, por exemplo, pessoas, né, muito regradas nos seus costumes, fazendo uma oração ali antes das refeições e também muitas vezes pobres, tá? Esses indivíduos, eles fugiram, os puritanos principalmente, fugiram para a América, imbuídos, ou seja, possuídos pela ideia de criar na América um novo mundo, tá? E essas colônias, portanto, não seriam colônias apenas de exploração, mas também colônias de moradia. E por conta disso, projetos para o desenvolvimento da infraestrutura, do planejamento das vilas, das construções das casas, escolas, enfermarias, oficinas, tudo isso, todos esses projetos, eles foram desenvolvidos aqui na América, porque eles não eram como os portugueses e espanhóis que pensavam em ficar aqui apenas um tempo. Eles vieram de fato para ficar e projetar essas novas cidades, habitações, seria no caso algo muito interessante para esses colonos. A chegada dos peregrinos, né, puritanos às 13 colônias foi marcado por várias dificuldades. Muitas vezes essas pessoas são retratadas, né, em obras de arte como essa, de maneira quase que heróica, né, com ênfase no esforço e no sacrifício que fizeram ao partir da Europa para uma terra estranha. O modo de colonizar dessas 13 colônias inglesas na América, aquelas que apareceram no primeiro mapa, né, foi diferente entre as regiões Centro-Norte e Sul, ok? Isso porque a região Centro-Norte, ela foi mais ocupada por puritanos, tá? Esses religiosos que a gente vem estudando. Como o clima nessa região Centro-Norte é mais frio e o solo não é tão fértil, acontecia muitas vezes que a agricultura não era tão interessante nessa região. Então, muitas vezes foram criadas manufaturas têxteis, de produção, obviamente, de tecido, e siderúrgicas, né, de produção ali de metais, né, com mão de obra livre, empregando esses puritanos. E esses indivíduos, como não tinham uma produção agrícola tão grande, foram forçados a estabelecer trocas comerciais com outras regiões, tanto outras regiões das 13 colônias inglesas, como também das Antilhas ou até mesmo da África. Já a região sul, preste muita atenção nisso, que é importantíssimo. A região sul das 13 colônias inglesas tinha solo e clima mais propícios para a agricultura. Consequentemente, foi criado nessas regiões um sistema chamado de plantation. Plantation é um sistema de produção agrícola, né, de monocultura, ou seja, só se planta, né, uma coisa, tá, em grandes latifúndios, imensas fazendas, imensas porções de terras, tá, com a utilização de mão de obra escravizada, ok? E a quarta característica é que é destinado à exportação. Diante disso, o plantation de algodão, arroz, tabaco, foi todo ele estabelecido na região do sul, né, dessas 13 colônias. É necessário a gente ressaltar ainda, novamente, né, a presença de escravizados, que era muito maior na região sul das 13 colônias do que na região centro e norte, tá? E o fato deles serem muito dependentes da Inglaterra, já que a produção, né, feita através do plantation era destinada à venda para os ingleses. Alguns anos após a chegada, né, desses colonos ingleses aqui na América, iniciou-se um processo de expansão desses colonos para o interior do continente americano.
Outras regiões foram incorporadas, portanto, às 13 colônias inglesas. Um exemplo, né, desses territórios, dessas regiões incorporadas, foi parte significativa do estado da Louisiana, que foi comprado pelos colonos americanos da Inglaterra, né, dos franceses. Os colonos acabavam nesse movimento, né, de ir para o interior, levando o seu modo de vida também para o interior, a sua religião, o modo de construir suas casas, né, suas moradias, escolas, oficinas e templos religiosos. Entretanto, nós sabemos que a América não era um espaço vazio a ser ocupado. Já havia, sim, muitos habitantes, né, nessas regiões. Os habitantes, né, povos nativos aqui da América, eram de vários grupos, né? Eram, por exemplo, grupos de Apaches, Sioux ou Cheyennes, por exemplo. E diante dessa presença dos indígenas nativos, né, desse território todo, como justificar a expansão territorial e muitas vezes a dizimação de muitas dessas nações indígenas? Bem, em 1845, o jornalista John O'Sullivan teria publicado na Revista Democrática a seguinte frase: olha ali, nosso destino manifesto atribuído pela providência divina para cobrir o continente para o livre desenvolvimento de nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. Ou seja, o jornalista John O'Sullivan teria publicado em 1845 que Deus, tá, a providência divina, tinha manifestado o destino do povo inglês na América, que seria cobrir todo o continente com a raça desses povos ingleses, desses grupos ingleses. A partir de então, difundiu-se a ideia de que todos os colonos, tá, aqui na América, colonos ingleses, eram um povo eleito, escolhido por Deus para levar sua cultura e o seu modo de governo a todos os cantos da América, incluindo os demais povos. Essa ideia de superioridade, né, desses povos, né, colonos ingleses, é retomado em vários outros momentos da história dos Estados Unidos e é usado, obviamente, como justificativa para a dominação de outros povos e de outros territórios. Portanto, destino manifesto, né, é a ideia de que o povo americano, mas dos Estados Unidos, de descendência, de ascendência, melhor dizendo, né, inglesa, seria escolhido por Deus para dominar toda a América e o mundo, tá? E espalhar a sua raça e o seu modo de viver. Existe um exercício que está indo junto com essa videoaula que fala exatamente sobre isso, mas através de uma representação de imagem. Analise aquela imagem com bastante atenção que vai na atividade, que você vai perceber mais elementos associados à ideia de destino manifesto. A ideia de que esse povo estadunidense seria escolhido por Deus para expandir o seu modo de viver para todos os cantos do mundo. Galera, em meio então a essa convivência de colonizadores ingleses, nativos americanos e escravizados vindos da África, né, é que o grupo dos colonizadores, né, embalados pela doutrina do Destino Manifesto, começou então a marchar para o interior da América. Os indígenas, eles resistiram à expulsão de suas terras e muitas vezes entravam em guerra contra os colonos. Como a gente pode observar, por exemplo, nessa imagem aqui, né, de indígenas montados a cavalo, né, sendo perseguidos pelo homem branco, né, também montado a cavalo, mas usando ali armas de fogo, espada, supostamente representando a vontade de Deus, né, a vontade de Deus de que esse povo supostamente deveria ocupar esse território e levar os seus costumes também para esses povos. Muitos indígenas foram mortos pela guerra e também pelo contágio de doenças, como aconteceu na colonização espanhola também. A população de indígenas na região dos Estados Unidos, que no século XVI, que era de aproximadamente 25 milhões, né, de pessoas, foi reduzido para o século XIX para apenas 2 milhões de pessoas, graças ao tal do Destino Manifesto. Será mesmo que era da vontade de Deus que esses indígenas fossem mortos? Ou era mais a vontade dos colonos ingleses? Para a gente perceber, né, essa ideia associada ao heroísmo, né, desse tal povo colono inglês, a gente pode observar também a tradição dos filmes de Bang Bang, também conhecidos como faroeste. Você já deve ter ouvido falar.
No livro Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, o autor Dee Brown denuncia a violência e o extermínio de indígenas provocados pela expansão dos colonos para o oeste. Retrata ainda a visão que foi construída de mocinhos colonos contra bandidos indígenas nas histórias de Far West, extremo oeste, chamadas no Brasil de faroeste. Observando, por exemplo, essa citação do Dee Brown, a gente pode observar o seguinte: mas para que queremos viver? O homem branco tomou nossa terra, matou toda a nossa caça, não satisfeito com isso, matou nossas mulheres e crianças. Agora, nada de paz. Queremos ir e encontrar nossas famílias na terra dos espíritos. Gostávamos dos brancos até descobrirmos que eles mentiram para nós e nos roubaram o que tínhamos. Levantaremos a machadinha da guerra até a morte. Quando eu observo, por exemplo, essa citação do Dee Brown, a gente pode perceber, por exemplo, que a história ela é contada de vários lados de forma diferente, né? Na visão do colono estadunidense, ele era a manifestação da vontade divina, né? Pela ocupação daquele território e do jeito de viver especificamente do estadunidense. Diferente da visão do indígena, né? Que se via invadido, que no primeiro momento até gostava, né, desses colonos, mas que passou a perceber a morte, as doenças, a destruição da natureza e que não vê a hora de morrer para encontrar aqueles parentes antigos e seus ancestrais no mundo dos espíritos. E diante disso, de um lado se erguia a machadinha e do outro lado se erguia rifles, revólveres e lanças. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, ok? Vai junto sempre aquele exercício para você resolver, o gabarito também, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula.